Boa noite a todos. Vamos lá. Galera, andaram me pedindo ajuda para estudar na matéria, na parte do direito, né? Para o CAIS PEMERG 2024. Então, achei melhor do que ficar ali de forma individual tentando ajudar, tentar ajudar todo mundo de uma forma só. Então, gravei os vídeos, vou gravar esses vídeos, né? Começando aqui com direito administrativo. Se der tempo, gravo os demais. Não sei se eu terei tempo para isso, juro, prometo que eu vou tentar. Mas se der tempo, eu gravo os demais, das demais matérias. Pensei em disponibilizar a minha apostila, que eu fiz a leitura ali para poder montar esse slide, e eu já fui marcando ela, então pensei em disponibilizar a minha apostila marcada, só que conforme nós vamos estudar aqui, inclusive no direito administrativo, isso é legal, eu não tenho essa autorização, né? Eu não posso disponibilizar esse material em público aqui, que é o material da Polícia Militar, e aí eu teria que ver essa autorização, como é que funcionaria isso. Mas, de qualquer forma, todos os senhores aí têm o acesso a essa apostila lá no curso. Então, sempre que eu lembrar que eu vou estar fazendo referência às páginas que nós estamos, não vai ser um vídeo só que eu vou gravar direito administrativo direto, porque vai ficar maçante, chato, eu não conseguiria um tempo para sair fazendo isso tudo. Então, assim, é melhor a gente picotar, fazer pedacinhos e pedacinhos, e no final vocês têm todo o material e eu também consigo gravar. Mas sempre que puder eu vou fazer referência à página que eu estou ali na apostila, mais ou menos. E aí se torna interessante porque os senhores vão pegar e pega a apostila de vocês aí e marca. Então, em vez de pegar a minha marcada já, conforme eu for seguindo aqui, vocês meio vão marcando. Eu gosto de imprimir e ir ali pro papel e caneta. Eu acho que é mais prático para mim, mas quem aí fica à vontade, né? O cara que consegue fazer isso direto na tela do computador também vai fazendo. E aí o interessante é que vai ficar com a marcação de vocês. A marcação de vocês vai ser mais útil do que olhar a minha marcação. Vai ajudar a estudar de forma mais útil. Teve um colega aí que também me pediu ajuda e tinha matéria de direito administrativo no que ele pediu ajuda para um concurso à parte, né? E então eu sugeri que ele assista aqui. Depois eu vou dar uma olhada no edital e se eu puder eu também faço isso para você, tá bom? Mas a princípio eu vou tentar fechar essa aqui do CAIS, senão fica muita coisa. E aí eu botei aí a contribuição, né? Quem puder, quem quiser, quem achar legal, pode fazer, que o amigo fica feliz, a gente sempre precisa, né? E amigo também está precisando aqui. Quem puder fazer uma contribuição, quem quiser, quem achar legal, fique à vontade. Não vou fingir que não é legal, que eu não quero, porque eu preciso. E agora, por exemplo, são meia-noite, né? Meia-noite e pouco eu estou gravando isso aqui para vocês, então tem uma disponibilidade de tempo, tem que parar para montar o slide. Se puder, legal. Mas se não puder também, só o fato de eu estar estudando para poder explicar, isso também já é uma ajuda. E assim vai. Mas sim, parei um pouquinho meu estudo padrão, um outro estudo que eu tenho à parte, para poder dar essa atenção a vocês. Então, quem puder, uma boa. Então, vamos seguir. Lembrando que nós não vamos falar de tudo hoje, tá bom? Vamos lá. Lá na introdução. Isso está lá na página 3 da apostila dos senhores. A gente começa perguntando lá, o que é o direito administrativo? Ah, legal. Deixa eu falar uma coisa também. Em alguns momentos, a matéria aqui, direito administrativo, ela está fechada mais ou menos no que a apostila, no livro lá que eles disponibilizaram, a apostila, ela veio trazendo de matéria. Porque não adianta eu ficar indo além e nem ficar aquém também, porque o objetivo aqui é o estudo lá do CAIS. Então, eu não vou muito além. Porém, algumas vezes, por uma questão didática, eu vou achar melhor contar a história anterior, que talvez não esteja na apostila, mas é porque se eu pegar e falar só daquele assunto direto, ele pode ficar na dúvida. E aí você, conhecendo como ele surgiu, a história, já clareia, você já entende e não precisa ficar decorando. Então, algumas vezes pode ser que eu faça isso, mas eu não vou muito além. Eu vou tentar me ater, ficar delimitado ali ao que a apostila trouxe, que é a matéria, tá bom? Então vamos lá, o que é direito administrativo, né? Ele vem perguntando isso. Logo de cara, o que eu quero que você entenda? O direito administrativo ele não está codificado em um único livro, como de costume. O que significa isso? Nós temos o costume de ter o Código Penal, Código de Processo Penal, o Código Civil, e a gente não tem aqui um código único, né? Ali o Código Administrativo. Esse código não existe, apesar de tudo estar assim codificado, porque o que é o direito administrativo, vocês encontram ali na página 6.
ele está codificado, mas em diversos lugares, entendeu? Ele vai estar um pouquinho em cada local e muito concentrado ali na Constituição Federal. Então não tem um código administrativo, apesar das leis estarem por aí. Nós vamos ter que consultar vários materiais para entender o que é o direito administrativo, certo? Essa é a primeira jogada ali. Então lá, que é o direito administrativo, não tem um código específico, como a gente tem o costume de ter o Código Civil, o Código Penal, não tem isso. Então, onde se encontra, eu já falei, né? Encontra-se espalhado pelo ordenamento jurídico, principalmente da Constituição Federal. Constituição Federal e direito administrativo estão ali pau a pau andando junto, né? Tá, e aí veio aquela historinha que eu falei para vocês que é interessante a gente entender antes para poder pegar o fio da meada e toda a matéria não ficar um bicho de sete cabeças. Vocês vão ver que a coisa, depois que você vai entendendo, entendeu a história, de repente assiste isso aqui mais uma vez, e se estiver anotando, então ali, arriscando a apostila, cara, não tem muito mistério. É entender e seguir. Então, formação do Estado moderno. Isso vai te fazer entender essa questão aí de surgimento, direito administrativo, como é que ele vai. Por quê? Tá, com o tempo, lá atrás, nós tínhamos o regime absolutista. Então, nesse regime, o rei, o monarca, ele reinava, era o representante de Deus na Terra. Então, ele não tinha responsabilidade, ele não respondia, não indenizava o povo, não tinha nada disso. Ele era um soberano e a voz dele, a voz de Deus, e tá tudo certo. Se ele fez, se deu errado, né? Esse errado entre aspas, porque não dava errado, o rei não erra, e era isso mesmo, ficava por isso mesmo. Então, isso era o que se vivia antigamente. Com o passar do tempo, nós viemos para o Estado de Direito. E aí eu tô avançando, né? Não tô entrando, teve lá a carta, João sem terra, nada disso, porque não faz parte aqui. Eu só quero que você entenda que antes tinha um regime absolutista e, com o passar do tempo, nós vamos para o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito, né? O Estado de Direito é um Estado onde o Estado ele vai criar as leis, ele começa ali a codificar, a criar leis, só que ele não só cria leis, que o cidadão tem que ir lá e respeitar. Esse mesmo Estado ele tem que respeitar a lei. Então aqui você já começa a entender uma dinâmica diferente. O Estado está criando lei, obrigando com que as pessoas cumpram essa lei, mas ele se obriga a também respeitar essa lei. Isso já é um avanço, uma outra coisa, não é mais aquele rei que pode tudo, que não indeniza nada, que está tudo certo. Não, ele também tem que respeitar. Então ali, ó, começa a garantir aos cidadãos os interesses sociais sendo respeitados, né? Você tem uma garantia, calma aí, eu não posso fazer isso, mas o Estado também não pode, certo? Começa uma garantia. Então aí, direito administrativo. Isso fazendo assim um overview rápido com vocês aí, bem para entender. Estado moderno, absolutista, não tinha nada. Estado de Direito, o que é o Estado de Direito? É o Estado criando lei, mas ele também se sujeitando a essas leis. E aí o cidadão começa a ter umas garantias, interesses sociais sendo organizados ali, respeitados. E o direito administrativo vai surgindo, né? Aos pouquinhos você vai criando o que é isso, como é que se organiza esse direito, como é que ele vai criando. É isso. Entendeu isso, você está começando a entender, então tá, direito administrativo. E quando eu falo de direito administrativo, eu estou falando dessa parada aí. E aí, eu vim para cá trazendo para você uma outra espécie de coisa que você tem que entender: legalidade pública e legalidade privada. Ou seja, direito público, direito privado, tem uma diferença. Essa diferença eu acho importante também saber, para clarear e ajudar na compreensão da demais matéria. Na apostila, gente, vamos lá. 6, eu não vou ficar aprendendo toda hora de ler a apostila, não. Depois vai dizer administração direta e indireta na página 7. Tá? Legalidade pública e legalidade privada. Qual é a grande diferença nisso daí? No mundo privado, ou seja, entre as pessoas, entre os particulares e tal, o particular ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que a lei não esteja impedindo, entendeu? Você está livre, você é livre para fazer o que você quiser. Se a lei não te impede, você pode fazer, certo? Não é isso que a gente sabe? Permissiva, está ali, legalidade privada. Pode fazer tudo desde que a lei não proíbe. Se a lei proíbe, tu já não pode fazer. Mas se a lei não proíbe, você pode fazer o que você bem entender. A legalidade pública, quando a gente vai falar de direito administrativo, dos agentes públicos, do que ele está fazendo, ele não está agindo ali no âmbito da vida privada dele. Porque quando ele age em nome do Estado, na administração, é em prol da coletividade e não do indivíduo, não individual. Então a legalidade pública é uma legalidade ao oposto do que a gente viu da privada. Ele só pode fazer o que a lei autorizar. Entendeu isso, cara? Olha lá, restritiva, só pode fazer o que a lei autoriza. Administrar é aplicar a lei de ofício. Então, administrativo, administrar ali é aplicar a lei de ofício, ou seja, eu aplico o que a lei
está... Eu esqueci de desligar o WhatsApp e isso tira um pouquinho a concentração. Mas vamos lá. Então, a grande sacada aí, legalidade privada, pode fazer tudo o que quiser, a lei ela só vai proibir alguns atos. Na administração pública, legalidade pública, eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu só posso fazer o que a lei autorizou. Percebeu que é o oposto, né? Então, beleza. Nós falamos lá do regime absolutista, chegou até aqui, Estado de Direito, cria a lei, respeita a lei, garantias ao cidadão, a legalidade é restritiva, ela só pode fazer o que a lei permite, e nisso tudo foi se criando lei, criando como é que se organiza esse Estado, o que vai fazer. Isso foi inchando com o passar do tempo, isso vai ficando enorme. Imagina, o Estado, tudo que ele tem garantia ao cidadão, a todo mundo. Então, isso vai ficando, os serviços todos que ele tem que gerir, isso vai ficando uma coisa muito robusta e complexa de se administrar. Então tá ali, o complexo, a organização de todos esses serviços. O que aconteceu então com o passar do tempo? O Estado ele começa a delegar alguns serviços aos particulares. Ele diz que o particular, em colaboração ali com o Estado, ele pode prestar alguns serviços. É lógico que o Estado não vai fazer isso com todo e qualquer serviço, ele vai guardar para si os mais importantes. Serviço de polícia, você não vê aí uma polícia privada, né? Pelo menos até o momento a gente não chegou nisso. Mas o Estado guardou para si o essencial e algumas outras modalidades ele permite que o particular ele vai prestar esse serviço em colaboração com o Estado. Então ele desincha um pouco. Ele estava muito inchado. Imagina, transporte público, ele tem que criar as empresas de ônibus, gerir, então ele deixa o particular energia elétrica, telecomunicação, né, telefone, telefonia, tudo isso é básico, o cidadão precisa disso, é de interesse do Estado, isso tudo esteja funcionando corretamente, mas ele pode delegar, deixar com que alguns particulares prestem esse serviço. Se a gente parar para pensar, se tudo andasse, se não fosse corrupção, tudo isso eu sei que vai ter esse debate, mas se tudo andasse direitinho, isso foi bem legal. Se você pensar ali na telefonia, que durante anos ficou engessada, porque era do poder público, não avançava, e teve um avanço significativo quando foi para a mão do particular. O que não pode acontecer é ficar solto na mão do particular. Então, o poder público ele vai criar as agências reguladoras, ele vai fiscalizar esse serviço. Então, entendeu? Se você parar para pensar, se você está me acompanhando no raciocínio, você vai entender que o serviço era muito grande, ele precisaria dos motoristas de ônibus, do ônibus, da empresa de... Agora ele para com tudo isso, deixou o particular fazer isso e ele fica mais enxuto, criando só uma agência para fiscalizar esse serviço. Aí ele vai lá ver se está acontecendo, se não está, se está atendendo a população, tudo isso. Ele continua com esse poder de fiscalizar, ver... não é assim, vai lá e faz de qualquer jeito. Isso é importante, tá, gente? Isso vai ser importante porque você vai ver que a apostila bate ali depois na autarquia, regime especial e tal. Então, é importante entender isso, que existem alguns particulares prestando serviços que seriam do Estado e que o Estado não abriu mão desse serviço completamente. Ele deixou o particular explorar esse serviço em colaboração com ele, mas ele continua fiscalizando. Com a delegação de serviço particular, então está ali a fiscalização, e se ocupando com serviços mais essenciais, como eu disse, definição de políticas públicas, o poder de polícia e tudo mais. Seguindo, vamos lá. Aí você tem sentido subjetivo formal. Isso está na apostila. Isso está na apostila, sentido subjetivo formal, na página 7. Aí vocês vão encontrar ali na página 7, quem quiser marcar lá, tá bom? Sentido subjetivo ou formal e sentido objetivo ou material. Para algumas pessoas que já atuam ali na parte do direito, que já estudam para isso, que gostaram ali, isso vai ficando mais palatável, melhor. Mas tem gente que não está nessa linguagem, não. Então, assim, é importante a gente falar e explicar alguns conceitos para a pessoa poder entender, porque senão fica pagando mistério, parecendo que o negócio é muito complicado e não é. Quando a gente fala em sentido subjetivo, eu quero que você pense na pessoa. Isso é subjetivo, entendeu? A pessoa, vamos lá, a pessoa está ali e alguém fala assim, pô, não dá para entender isso direito porque isso é subjetivo. Quando fala isso é subjetivo, o que está querendo dizer? É que cada pessoa vai ter uma interpretação daquilo ali. Ou seja, pessoa, subjetivo, a gente está pensando em pessoa, indivíduo, em individualizar aquilo ali, certo?
E aí pode ser formal, né? Subjetivo ou formal é isso, é a pessoa e tal. E o objetivo material é a coisa em si, tá? Então vamos lá, subjetivo. Isso é subjetivo. Eu vou usar algumas dessas técnicas, tá, gente? Fazer uma comparação, assim, às vezes, mas ajuda, né? Pô, isso, o cara pensar, pô, subjetivo mesmo, aspecto subjetivo, o que que é? Aí ele lembra da frase, isso é subjetivo pessoas, entendeu? E objetivo a própria. Mas então você vai ver ali, subjetivo, pessoas jurídicas, órgãos e agente. E no objetivo, é a função em si, né? A atividade desenvolvida. A gente vai falar aqui das pessoas jurídicas, órgão, o que que é? Poder de polícia, serviços públicos, assim, né? Então vamos lá, pessoa jurídica. O que eu quero que você entenda? Pessoas jurídicas é como se fosse uma pessoa mesmo, tá? Temos nós, as pessoas no âmbito privado, pessoas, cidadão mesmo ali, somos pessoas. E para que possa funcionar e tudo, a gente cria pessoas. É como se o Estado do Rio de Janeiro fosse uma pessoa, entendeu? Criou, é uma pessoa jurídica. As empresas, criou uma empresa, a Coca-Cola, e por aí vai. Criou uma empresa, é uma pessoa jurídica. Então, são pessoas criadas. Se a pessoa, vou aproveitar aqui e vou falando, ela tem capacidade de reclamar direitos seu, entendeu? É uma pessoa, ela pode reclamar algum direito que é seu. Então ela tem capacidade postulatória, ela vai postular em juízo, ela vai reclamar, ela vai indagar alguma coisa em juízo. Quem pode fazer isso? Quem pode ir até um juiz e reclamar um direito? Uma pessoa. E aí pode ser um agente, a gente que tem agente ali, né? Pode ser a pessoa física, todos nós, por algum direito, ir lá e reclamar alguma coisa ao juiz, ou pode ser uma pessoa jurídica, que foi criada, o Estado do Rio de Janeiro, uma autarquia, uma fundação, pode ser uma pessoa jurídica, que nós vamos de agora destrinchar e ver quem são essas pessoas, né? Uma empresa, né? Uma empresa particular aqui, que foi criada para uma loja, enfim, ela é uma pessoa jurídica, então ela pode postular em juízo, ela é uma pessoa, ela pode pedir alguma coisa em juízo. Eu acho isso interessante. Já tá, órgão. Cara, o órgão, ele não pode postular em juízo. Vamos lembrar que a gente tem a pessoa. A pessoa, se a gente comparar com o ser humano mesmo, dentro de você tem órgãos que vão desempenhar determinadas funções dentro do seu corpo. É a mesma coisa. A pessoa jurídica, ela vai criar órgãos dentro da estrutura dela para gerir melhor. Nós temos órgão, aí vai ter o aparelho giratório, digestório e por aí vai. Por quê? Porque é especial para cada função. A pessoa jurídica grande, o Estado do Rio de Janeiro, ela vai criar órgãos, cada um vai fazer uma função especial ali para ela, para ajudar a administrar tudo aquilo. Então, entendeu? Uma pessoa jurídica, se você comparar ela com uma pessoa física, é uma pessoa também, ela tem órgãos, a pessoa física tem órgãos, a pessoa jurídica tem órgãos. Esses órgãos em si não têm capacidade postulatória. Não é o teu coração que vai, por mais que você queira ir em juízo, dizer para um juiz que você precisa de uma cirurgia, que o Estado tem que pagar essa cirurgia, vamos dizer isso, porque você tem um problema no coração, não é o seu coração de fulano de tal, que foi a juízo reclamar esse direito. Não, não é isso. Foi a pessoa, fulano de tal, que foi a juízo reclamar em direito, e aí ele postula, fala até do órgão lá. Mas entendeu? Não é o órgão. Você entender isso fica mais fácil. O órgão, ele não vai em juízo postular direito. Quem vai é a pessoa jurídica responsável por aquele órgão. Ou se alguém quiser acionar, né? Sei lá, vamos para a mão agora. Fulano deu um soco em ciclano. Ciclano vai em juízo reclamar uma indenização porque tomou um soco de fulano. Então ele postula contra a mão de fulano? Não, ele postula contra fulano. Entendeu? Não é contra a mão de fulano. É fulano. Então é a pessoa, não o órgão. Eu acho que eu consegui explicar isso legal. Vamos seguir aqui pessoas jurídicas. Aí já estamos com bastante tempo, por isso que eu não vou fazer a apostila toda. Pessoas jurídicas. Eu trouxe aqui o artigo 37 da Constituição e aqui a gente destrincha ele e vai e anda numa boa. Vamos lá. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte, e aí vai. Então vamos lá, vamos destrinchar esse aí, ó, o artigo 37 da Constituição. A administração pública direta, para quem quiser acompanhar
na apostila, ele vai falar de desconcentração e descentralização, eu já vou falar, vou explicar isso a vocês. A administração pública direta e indireta está na página 8, a gente já foi lá para a página 8 agora. Tá misturado, tá, gente? Porque eu estou usando de maneira didática, então na página 8 também está falando de órgão público, enfim. Vamos lá, administração pública direta. Quem é a administração pública direta? A administração pública direta é a União, Estado, Município e Distrito Federais. Então a gente vai gravar isso. E é o Brasil. O Brasil ali, a União representando todo, os estados da federação, os municípios dentro dos estados, e nós temos a figura do Distrito Federal. Isso é o direto, diretão, tá lá, administração direta, certo? A administração direta é que ela vai poder criar outras pessoas, entendeu? Cada uma dessas é uma pessoa, tá, gente? Como eu falei ali em cima, ó, pessoa jurídica, está marcado, corri para cá e mostrei quem é a pessoa da administração pública direta. É a União, é uma pessoa, é como se fosse uma pessoa, como você. Tem poder pra caraca, né, a União. Mas é uma pessoa como eu e você. É uma pessoa jurídica, certo? Depois vão me zoar, uma pessoa como eu e você. Mas, pô, é isso, entende o que eu tô falando. É didático o negócio para vocês entenderem e ganhar o pontinho lá e seguir feliz. Então, a União, o Estado do Rio de Janeiro, uma pessoa, o município, uma pessoa, o Distrito Federal, uma pessoa. O que que acontece? Essas pessoas, elas podem criar os órgãos, lembra? O órgão, dentro do órgão vai ter a gente trabalhando. Então, é órgãos e agentes. Essas pessoas podem criar órgãos dentro da mesma pessoa. Então, a União, ela vai criar órgãos, é uma pessoa cheia de órgãos. Você é uma pessoa cheia de órgãos. A União, uma pessoa que cria órgãos para se organizar melhor. Então, ela vai criar órgãos, não deixa de ser de uma única pessoa. União. O Estado vai criar órgãos, não deixa de ser de uma única pessoa. Do Estado. Órgãos do Estado, a pessoa é o Estado. Só que essas pessoas, para determinados serviços, para determinadas funções, ela pode pegar e criar uma outra pessoa. Complicado para quem nunca viu? Pode ser. Mas, cara, não fica dizendo que é complicado, não. Vamos seguir comigo. Volta, assiste de novo, se para você isso tudo é muito novo. Depois tenta falar comigo, faz umas perguntas, a gente tenta lá, mas, cara, olha só. A pessoa jurídica, ela cria órgão. Quando ela cria órgão, está dentro dela mesma, é uma pessoa. Mas ela pode criar outras pessoas. Finge que teve um filho, sei lá. O que você vai imaginar para não se confundir com isso? Então, a pessoa ela pode criar outra pessoa. Ela vai criar a pessoa da administração pública indireta, entendeu? Direta é essa aqui. É o todão. Olhar lá, Brasil, União, Estado, Município, Distrito Federal. Aí elas podem criar outras pessoas. Aí sim, são pessoas a partes independentes delas que vão tocar a vida delas por o que elas foram criadas. E aí essas pessoas podem, inclusive, ir em juízo, porque ela não é um órgão, ela é um filho daquele lá, digamos assim. É uma outra pessoa, então ela pode ir em juízo reclamar alguma coisa, correto? Essas são as pessoas da administração pública indireta, tá? Aqui eu botei uma ali para vocês saberem que é a União, aí ela vai ter ministérios, secretarias, a União tem ministérios, secretarias de estados, enfim. Mas vamos ali para a pessoa indireta. Ó. Criou outras pessoas. A administração pública direta ela pode criar outras pessoas que vão ser chamadas de administração pública indireta. Ela pode criar autarquia, ela pode criar fundação pública, empresas públicas, sociedade de economia mista. Cara, se você quiser gravar aquilo ali, eu não acabei aqui nesse slide, não coloquei nessa ordem. Tá vendo aqui? Se a gente trocar essas fundação pública for para cima, autarquia for para baixo, sociedade para cima, você vai formar aqui, ó, a palavra fase. Algumas pessoas acham que isso é interessante. Para a administração indireta é a fase. Qual é a fase? Fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Ou seja, são pessoas diferentes. Criou novas pessoas jurídicas e essas pessoas públicas também, tá? Da administração pública, só que são da administração indireta. Porque o direto é olhar para o Brasil lá, União, Estado, Distrito Federal e município. Certo? A autarquia, tá vendo que eu puxei uma seta ali? Agência reguladora, autarquia com regime especial. Eu estou batendo nela porque a própria apostila também bate e ela é muito importante. Lembra ali, logo no início, que eu falei que o Estado ele vai ficando inchado e para desinchar ele cria, ele delega para o particular prestar alguns serviços. Quando o particular presta alguns serviços, ele vai lá fiscalizar. Ele vai fazer isso através dessa agência reguladora, autarquia com regime especial. Em vez de ele ficar na pessoa dele, da União, do Estado, do município ali, em vez de ele ficar na pessoa dele, a pessoa dele ter que ficar preocupada em administrar esses serviços, ele às vezes cria uma autarquia, que nós vamos falar dela depois, que é uma outra pessoa com a função
aquela pessoa lá, ela só vai pensar, ela vai pensar em fiscalizar aquilo. Essa pessoa pode criar seus órgãos e tal, que é uma outra pessoa, pode ter outros órgãos. Os órgãos daquela pessoa não vai sozinho em juízo, quem vai é a pessoa. Beleza. Seguindo. Então, ali para mostrar a administração pública direta, ali ó, União. Aí eu botei aqui o Brasil ali embaixo, né? União. Os estados. Papapá. Distrito Federal e municípios. Isso aí, a administração pública direta. Essas pessoas aqui podem ainda criar essas outras pessoas que estão ali embaixo, autarquias, fundações públicas, empresas públicas. Não sei se a minha seta do mouse aparece. Estou circulando aqui a fase, né? A autarquia, fundações públicas, empresas, essas pessoas, essas daqui direto podem criar aquela lá. E ali, eu já destaquei, porque no artigo 37 você tem legalidade, pessoalidade, moralidade, são os princípios, existem vários outros princípios, mas esses são os expressos aí na Constituição, no artigo 37, está expresso lá. Então, botei ali a palavra limpe, tá vendo que eu falei que você pode fazer a fase ali na autarquia? É isso aqui, ó, limpe, botar nessa ordem, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Forma a palavra limpe. Se você pegar ali primeiro, são os princípios expressos. Se eu não me engano, a apostila fala sobre eles depois. Tá, agora vamos ali, ó, desconcentração. Cara, a gente já entendeu o que são pessoas jurídicas, que elas têm órgãos que não são outras pessoas, fazem parte da sua própria pessoa e tal. Então, o que é desconcentrar? É isso. Ela desconcentra funções dentro da própria pessoa. Não fica tudo concentrado na tua cabeça, tudo concentrado no teu coração. Cada um está fazendo uma parte. Então, ela vai criar órgãos para desconcentrar as funções. É isso, desconcentrar. Eu estou dentro de uma mesma pessoa e eu desconcentrei algumas situações, criando órgãos. Cada órgão vai fazer ali a sua função. Desconcentrar é isso, gente. Desconcentrar, eu estou dentro da mesma pessoa. Estava concentrado alguma coisa nela e ela desconcentrou. Ela está dentro da própria pessoa, estabelecendo cada um vai fazer uma função. Mas é dentro da própria pessoa. Isso é desconcentrar. Descentralizar é diferente. Vamos gravar. Desconcentrar. Estava concentrado dentro de uma pessoa, só na cabeça? Não. Vai pelo corpo todo. Descentralizar. Descentralizar já é criar outra pessoa. Não vai mais centralizar em mim isso aqui. Lembra que eu falei que eu vou ficar usando essas palavras, essas frases para vocês lembrarem na hora? Desconcentrar. Eu quero desconcentrar isso tudo da minha cabeça, vai ficar pelo meu corpo todo, aos poucos eu vou fazendo. Agora, não quero mais centralizar em mim. Não vai ter tudo centralizado em mim mais. Então, são outras pessoas. Eu vou criar outras pessoas que não está centralizado mais. É isso, descentralizar, cria outras pessoas. Cara, eu coloquei embaixo de outras pessoas órgão, porque essas outras pessoas podem criar novos órgãos, né? Então, órgão tem lá na desconcentração, na descentralização, só que na descentralização eu criei outra pessoa. Aí a outra pessoa vai desconcentrar dentro dela, criando órgãos. É doideira demais? Não sei. É chato ficar aqui sem olhar o rosto das pessoas para ver onde é que está a dúvida. Mas eu volto a dizer, não é complicado, é só muita informação, talvez, ao mesmo tempo. Mas se você tem um pouquinho, se você não tem dificuldade, segue. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade, cara, pega o papel, anota isso na apostila ali, vai riscando, assiste de novo, que não é complicado não. E isso é maneiro para a vida. É o teu dia a dia, então é maneiro, tu vai gostar. Depois que começar a entender. Então, desconcentrar dentro da mesma pessoa, desconcentrou, descentralizou. Não vou mais centralizar isso em mim, vou criar uma outra pessoa. Certo? E aí eu parei para falar especificamente dos órgãos públicos, porque a apostila fala, tá lá na página 8 também, 8 em diante, né? Ele começa ali, órgãos públicos. Então, o órgão está ali, órgão público. Como é que eu crio? Eu já sei que tem a pessoa, existiu, está lá a pessoa, a União, o Estado, cada um é uma pessoa. Como é que essas pessoas, o Estado do Rio de Janeiro, ela cria ou extingue os seus órgãos? Porque ela pode criar e extingui-los. Ela vai criar ou extinguir através de lei, certo? É uma lei. E o funcionamento? Como é que ela vai estabelecer como é que esse órgão, primeiro ela criou, tudo bem, o órgão tal foi criado através de uma lei. E como é que ele funciona? É o decreto, né? Ele está ali, decreto. Decreto vai dizer como é que vai ser o funcionamento desse órgão, certo? Essa lei aí é do chefe do executivo, tá? Ele que pode.
Enfim, vamos continuar. Capacidade processual. Lembra que eu falei? Capacidade de ir em juízo, capacidade processual, capacidade de ir em juízo reclamar alguma coisa. O órgão público tem capacidade processual? Responde aí. O órgão público criou um órgão, esse órgão foi ofendido de alguma forma e ele quer postular alguma coisa em juízo. Ele tem capacidade processual? Esse órgão público pode ir em juízo? Pode? Não. O órgão público não pode ir em juízo. Se você respondeu que sim, eu sugiro voltar um pouquinho e entender. De novo, aquilo lá. Não tem problema se você respondeu que sim. Só volta para entender, cara. Por quê? O órgão público não pode postular em juízo? Porque é aquilo que eu te falei. Não é o teu coração que vai lá pedir ao juiz que você tem direito a uma intervenção cirúrgica pelo Estado. É a sua pessoa que vai ao juízo postular dizendo que você tem direito a uma cirurgia no seu coração, no seu órgão. Entendeu? Porque que não é o órgão público que pode ir a juízo, não é o coração que vai a juízo, não é o órgão que vai a juízo, é a pessoa que é demandada ou vai a juízo. Né? A mesma pessoa, alguém vai demandar contra você e não vai contra seu coração, contra sua mão, contra a sua pessoa. Então, por isso que o órgão não tem capacidade processual. Beleza? Aí vamos começar. Porra, tu tá me matando, cara. Pô, aí agora não dá. Tu falou que não tinha, eu tô entendendo, entendi essa parada, dei uma pausa no vídeo, voltei, falei, vi o que era pessoa, vi o que era órgão. Então agora eu já sei, órgão não vai a juízo, não tem capacidade processual, porque não é o órgão que tem que ir a juízo, sou eu que tenho que ir, é uma pessoa. Aí agora você vem com a porcaria da exceção. Tem exceção. Tem jeito. Então entendeu até ali, vamos falar da exceção. Órgão, em regra, agora vamos falar, órgão, em regra, não vai a juízo postular nada, certo? É a pessoa, em regra. Agora a gente está falando também de criação, são pessoas, são ficções jurídicas, são pessoas jurídicas, não é uma pessoa em si, então em alguns casos ele vai poder, né? Como? Órgão público que atua em defesa do consumidor. Grava isso. Defesa do consumidor é um órgão público, ele vai em juízo defender lá. Porque o consumidor é a parte mais frágil, então o órgão de defesa do consumidor vai poder sim. Órgão é um órgão, não é a pessoa. Tá, mas ele defende o consumidor. Pode postular em juízo. Essa é uma exceção. E a segunda exceção é o seguinte: órgãos de cúpula hierárquica da hierarquia administrativa atuando em defesa de suas prerrogativas institucionais. Isso está lá na apostila em algum lugar. Órgão de cúpula da hierarquia, deixa eu ver se eu acho, não tem gente anotando. Funcionar decreto, exceção aos órgãos que atuam em defesa do consumidor de cúpula administrativa na página 9, tá, cara? Logo lá no início. Ele está escrito: órgãos de cúpula da hierarquia administrativa atuando em defesa de suas prerrogativas institucionais. Pô, o que é isso, cara? Eu entendi lá que a exceção agora já tem que entender que o órgão não vai postular em juízo, não tem capacidade processual, mas que tem uma exceção, se ele tiver em defesa do consumidor. O órgão em defesa do consumidor, ele vai poder. Beleza. E essa outra de acho aqui, prerrogativas institucionais. Cara, não tem muito mistério. Quando você entender, você vai ver que faz até sentido. E deu o exemplo aí de Câmara Municipal, Defensoria Pública, Ministério Público. O que acontece? Aqui tem uma pirâmide. Essa pirâmide é de Kelsen. Mas eu não quero que você entenda toda ela, não. Precisa entender tudo ali, não. Nem sei se ela está de toda correta com aquela decisão judicial ali embaixo. Enfim, mas o que me interessa ali é essa parte azul da pirâmide. Está vendo ali? Constituição. Ela está no topo da pirâmide. Abaixo tem a lei, depois vem regulamentos e por aí vai. Cada um vai ter uma... Essa pirâmide, ela demonstra a hierarquia mesmo. A Constituição está no topo. A Constituição manda em tudo. A Constituição é ela que vai dizer se a lei está certa ou se está errada. Então, se a Constituição está na lei, se a Constituição está no topo, está em tudo, o que eu quero te dizer? Que se foi a própria Constituição, no caso de ter sido a própria Constituição da República, não foi através de lei que criou esse órgão. Tá vendo ali? A criação dele é através de lei. Mas se é um órgão que a Constituição da República mandou criar, ainda que depois faça lei para criar e tudo mais, a Constituição da República mandou criar. A Constituição diz que tem que ter aquele órgão. Se a Constituição da República, que está no topo da pirâmide, já disse que tem que ter aquele órgão, não vai ter como tirar aquele órgão. Não pode ter uma lei mandando não ter aquele órgão, ou alguma coisa, um decreto, uma ordem judicial, alguma coisa que prejudique as funções daquele órgão, porque ele vai estar tirando do ordenamento uma coisa que a Constituição, que é superior a ele, mandou. Então, quando a Constituição cria o órgão, vamos botar aí uma aspa nisso, mas quando a Constituição, quando está definido na Constituição que aquele órgão vai existir, melhor assim, quando está definido na Constituição que aquele órgão vai existir, aquele órgão, para se defender de alguma coisa que está querendo tirar ele do ordenamento jurídico, ou seja, em defesa de suas prerrogativas institucionais, eu tenho o direito de ser uma instituição,
Está lá na Constituição. Então, nesse caso, ele pode postular em juízo. Mesmo ele não sendo uma pessoa. Ele não é uma pessoa, mas ele é tão forte que quem manda criar, quem manda ter esse órgão, quem diz que esse órgão tem que existir é a própria Constituição Federal. E aí, nós temos um nome, tá? São os órgãos independentes. Você vai ver ali na apostila, aí começa, na apostila tem umas... página 9 mesmo. Ele começa a falar sobre isso dali. Se lendo só, ficar tentando decorar, é meio difícil, mas assim, entendendo isso tudo, fazendo essa gracinha aqui, entendendo como é que tá indo, você vai lembrar. Órgão independente. Ele é independente de qualquer coisa. Ele é independente das outras situações. A Constituição já disse que ele pode. Então, os órgãos independentes, esses sim têm capacidade processual. Se perguntar se um órgão independente tem capacidade processual, ele tem, para defender suas prerrogativas institucionais, para dizer que ele tem direito de existir, que ele tem direito de ser uma instituição, e assim vai. Então, os órgãos independentes, a gente já sabe agora que ele tem capacidade constitucional, que ele é criado, que ele é previsto na própria Constituição, tudo isso. Aí, dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. Os órgãos autônomos são órgãos subordinados aos órgãos independentes. Independente, porque é independente mesmo. A Constituição, independente de qualquer coisa, já criou. O autônomo, ele é um órgão subordinado à Constituição. Mas ele está bem forte. Ele está logo ali, abaixo do independente, abaixo do que a Constituição mandou criar e já criou ele, está um órgão autônomo. São os ministérios, Secretaria Estadual, e aí a apostila usa lá como exemplo a SEPM. É um órgão autônomo. Esse órgão autônomo, ele é autônomo por quê? Porque ele tem autonomia. Por isso que ele é autônomo. Ele tem autonomia administrativa e financeira. É ele que vai regular aquilo tudo ali. Entendeu? Órgão independente, independente de qualquer coisa, a Constituição que mandou criar. E ele tem capacidade postulatória por causa da própria Constituição, porque se alguém tentar fazer com que ele não seja mais uma instituição, ele pode se defender usando a própria Constituição. O órgão autônomo está logo ali abaixo do independente, e ele é autônomo porque ele tem uma imensa autonomia administrativa financeira. Cara, aí nós temos os órgãos superiores. Aí, para brincar ali, para a gente lembrar, órgãos superiores, vamos lembrar dos nossos superiores. Eles são superiores, né? Órgãos superiores, mas eles estão subordinados a uma chefia. Então, ele é um órgão superior, mas ele está subordinado a uma chefia. Só um minuto. Desculpa, vai ter edição, mas é porque 00:30 e os barulhos aqui. Enfim, não foi nada não. Então, órgãos autônomos e órgãos superior. O superior, vamos pensar no nosso superior. Ele está subordinado a uma chefia. Ele também está subordinado a uma chefia. Ele é nosso superior. Apesar de ser nosso superior, ele está subordinado a uma chefia, tem uma cadeia ali hierárquica. Eu estou fazendo isso só para a gente lembrar o que é órgão subordinado e lembrar que eles estão subordinados a uma chefia. Se eles estão subordinados a uma chefia, o que eu vou dizer? Ele tem autonomia administrativa e financeira, o nosso superior? Cara, não tem autonomia administrativa e financeira, porque se ele está subordinado a uma chefia, essa chefia dele lá talvez tenha lá a sua autonomia administrativa e financeira. Imagina se todo mundo tivesse autonomia administrativa e financeira, um vai desconsiderando o que o outro fez. Não, ele não tem autonomia administrativa e financeira, ele é superior, mas ele está subordinado a uma chefia, essa vai ter, e ele vai só seguir com aquilo lá. Mas não confundir, ele não tem autonomia administrativa e financeira, mas ele tem poder de direção, ele vai dirigir aquilo ali. Certo? Ele tem um poder de direção. Não confundir não ter autonomia administrativa e financeira com não ter direção, não. O superior, ele é o diretor da parada. Ele vai ter direção, ele vai ter poder de direção, sim. Correto? E aí ele deu como exemplo as coordenadorias da SEPM. Tem poder de direção, é um órgão superior, mas ele está subordinado a alguém. Órgão subalterno. Subalterno é a gente, está lá. Base da pirâmide, é a execução, certo? São os batalhões. Órgão subalterno é isso. E aí nós vamos ter aqui, ó, esse eu não vou me ater, a gente já está aí há 40 minutos de vídeo, órgão distrital, órgão estadual, órgão municipal, órgão federais, isso daí, pelo próprio nome, é órgão da administração estadual, órgão do município, o nome já está ali. Órgãos singulares ou unipessoal, também composto por um agente, e coletivos ou pluripessoal, composto por mais de um agente. Aí sim, órgãos ativos, órgãos consultivos e órgão de controle. Cara, o ativo é o que vai executar. São responsáveis pela execução. Né? Órgão ativo, ele está em atividade, execução. Ele vai lá e faz a execução, certo? São os órgãos ativos. Órgãos consultivos.
São maneiras diferentes, tá? De classificar, você tá vendo? Porque o subalterno pode ser que seja um ativo, né? É de execução, órgão ativo, de execução. São maneiras diferentes de dizer várias vezes as coisas aí. Órgão consultivo, vai prestar assessoramento, é a procuradoria, consulta. Você vai a um órgão consultivo para uma consulta. Pô, me assessora aqui, me ajuda aqui, como é que eu faço? E o órgão de controle é fiscalizar. Tribunal de Contas do Estado, TCL, vai fiscalizar. Controle, vai controlar, vai fiscalizar. Consultivo, assessoramento, procuradoria. E órgãos ativos é o de execução, certo? E aí vamos lá para a autarquia. Lembra que eu falei toda hora isso aqui vai ser importante, tal? A autarquia está ali. Autarquia é o quê? É uma pessoa jurídica, lembra? Temos a União, Estado, Distrito Federal e Município, que eles podem criar novas pessoas da administração pública indireta. E dentre delas, com a palavra fase, fundação, a de autarquia. Então, autarquia é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica, direito público, criada por lei. Certo, é isso aí mesmo. Administração indireta, lembra que é a direta criando as pessoas da administração pública indireta. Exerce atividade típica de Estado, certo? Então ela pode exercer atividade econômica? Não. Não pode exercer atividade econômica, que é atividade típica de Estado. É o Estado, não é para ficar entrando na seara econômica. Depois a gente vai falar sobre as pessoas sobre as empresas públicas, mas que eu não vou fechar isso hoje, para poder fechar aí com um tempo razoável de vídeo, mas atividade econômica, correto? Os patrimônios de uma autarquia, então, já que ela tem atividade típica de Estado, ela tem o patrimônio dela, são bens públicos, ela tem imunidade tributária, prerrogativas processuais do Estado, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público. Criada por lei? Sim, criada por lei. Iniciativa de quem? Chefe do executivo. O chefe do executivo vai lá e vai falar, vou criar uma outra pessoa para administrar determinada coisa. Então, com a vigência da lei, com a criação da lei, surge a personalidade jurídica, que é aquela que ela vai ter capacidade de ir em juízo, ela se torna uma pessoa. Quando que ela se torna uma pessoa? Com a vigência da lei. Criou a lei, criou a autarquia, personalidade jurídica, é uma pessoa. E ali eu botei os 3 pontinhos, porque depois disso, cara, na apostila, você vê aqui, enquadramento federativo, órgãos federais, órgãos estaduais, órgãos distritais, está na página 10, singulares unipessoais, órgão ativo, aí vai para a página 11, consultivo, controle, administração indireta, a gente já falou, autarquia, empresa pública, então página 11 vai pulando, a autarquia vem falando sobre o que é IBAMA, características, verdade da autarquia, verdade econômica está lá, patrimônio, bem, e assim vai, autarquias enquadradas no conceito de fazenda pública, aí vem as classificações das autarquias, está lá na página 12 da apostila, vinculação federativa da autarquia, monofederativa, aí vai dizer que é de um ente federado. Eu não fiquei colocando isso aqui na apostila porque no slide, porque não tem sentido plurifederativa, mais de um. Você bate o olho lá e você consegue entender aquilo ali rapidinho. Campo de atuação objetivo, assistente previdenciário, INSS, cada um desses exemplos ali. Regime jurídico comum, então, o que eu peguei lá na página 12, final da página 12, item C, tá lá, autarquias especiais, agências reguladoras. Aí sim, o resto ali é uma mera leitura, tu já entende o que é. Agora aí, autarquias, agências reguladoras, aí sim, a gente vai fechar com essa hoje. Para entender, agências reguladoras, o que é? Está perguntando lá no final da página 12, você vem ali para a página 13 em diante. Aí sim, vamos lá. Agências, autarquias especiais, agências reguladoras. Regulam os serviços quando se diz aos partidos. Lembra lá no início? Estava inchado demais, criou novas. O Estado deixou com que o particular exercesse algumas atividades e ele passa só a fiscalizar aquelas atividades, as empresas de ônibus, a concessionária de luz, as empresas de telefonia, enfim, é isso. Então, as agências, as autarquias especiais, que são as agências reguladoras, são as agências, essas pessoas foram criadas só para fiscalizar esse serviço. Ela regula o serviço concedido aos particulares, certo? Controlando as atividades que possuem grande relevância para a sociedade. No âmbito executivo, essas agências reguladoras, elas são especiais porque elas têm um poder maior, tá? Essas agências reguladoras. E eles tentam desvincular isso da política, para não ficar vinculado ali a politicagem. Então, no âmbito executivo, ele tem poder de polícia, no âmbito legislativo, ela vai editar normas, como essas empresas devem se comportar, como devem agir. No âmbito judicial, ela vai solucionar conflitos. Agora, aqui é importante lembrar que, atenção, não faz possibilidade de tutela judicial. Ela vai solucionar conflitos? Vai. Essa agência especial, agência reguladora, você não entra com uma reclamação, às vezes, na ANEEL, e aí vai. Você pode entrar com uma reclamação lá e ela mesma pode resolver seu conflito.
Mas isso não quer dizer que você está em possibilidade de procurar a justiça, o Poder Judicial, tá? Ela pode também, mas você pode procurar o Poder Judicial, por isso que eu botei essa atenção em vermelho aí. Características importantes dessas autarquias especiais, agências reguladoras. Ela tem autonomia administrativa, ela tem mandato, o seu dirigente tem mandato fixo, não coincidente com o mandato do chefe do executivo, que eu falei, para evitar ali uma influência política entre eles. Então, ele não pode ser, ó, o chefe do executivo não pode exonerar o dirigente. Ele não vai ficar assim, não, ele ia ficar aqui, pô, o cara pode me exonerar, vou fazer o que ele quer. Não, ele tem uma autonomia administrativa, ele não pode ser nem exonerado pelo chefe do executivo, certo? Impossibilidade de recurso hierárquico impróprio. Esse recurso hierárquico impróprio é quando você entra com recurso e aí uma outra pessoa, lembra? A autarquia é uma pessoa, uma outra pessoa ia julgar esse recurso. Não pode, é dentro da própria pessoa. Impossibilidade desse recurso hierárquico impróprio. Mas lembrando que a solução de conflitos, está vendo? Aí vai recorrer dentro da própria pessoa, ela pode fechar, não vai para outra pessoa, mas pode sim ir para o judiciário. Tá? Agora eu botei aqui, ó, o chefe do executivo não pode exonerar o dirigente. Isso é uma garantia forte para essa autonomia administrativa dele, mas ele não quer dizer que ele não pode perder o cargo, não. Como que ele pode perder o cargo? Tá ali. Perda do cargo. Ele pode porque ele renunciou, ele não quer mais, ele renuncia, pode. 2. Sentença transitada em julgado. O que significa sentença transitada em julgado? É uma sentença do judiciário, é um juiz, o juiz proferiu sentença e essa sentença não pode mais ser recorrida. Acabou os prazos para recurso, não tem mais recurso. Aí se chama transitada em julgado. Não vai ter mais recurso. Uma sentença que não caiba mais recurso, que exonerou ele do cargo, aí sim ele pode perder o cargo, tá? E o processo administrativo, um PAD aí pode também fazer com que ele perca esse cargo. Se eu não me engano, eu fechei isso aí, eu finalizei. Hoje, como eu falei, ó, não dá para fazer tudo, ia ficar maçante, pesado, 46 minutos, segundo o meu relógio aqui. Então a gente vai fechar aqui, depois a gente veio aqui até a página 13, 14, até a página 14 da apostila a gente veio, tá? Depois eu vou tentar refazer outros slides para as empresas estatais, empresa pública, e a gente segue com os estudos. Cara, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha conseguido solucionar para quem então está bem perdido, bem cru aí nessa situação, que eu tenha conseguido clarear um pouquinho. E se para alguém ficou parecendo ali que ainda está confuso, tenta assistir de novo, cara. De repente dá uma lida lá na apostila, vai marcando, vai por mim que isso ajuda. E se a minha linguagem não tá legal, procura aí uns videozinhos na internet, tem vários falando sobre isso, que vai te ajudar. Tu já tem mais ou menos o norte aqui do que foi tratado, tem o norte da apostila, que vai te ajudar sim. Mas eu espero que tenha ajudado, tenha sido claro, tenha sido legal. E aí, tá aí de novo, finalizando. A contribuição para quem puder, quem gostou, quem achou legal, isso ajuda, isso incentiva e isso me ajuda pra caramba. Eu vou tentar fazer os outros da administrativo, vou avisando, vou colocando aqui e vamos ver se dá tempo de gravar tudo até o dia da prova, que eu não sei quando vai ser, tá? Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo e ajudar todo mundo. Esses slides aqui eu vou tentar também disponibilizar. Vou ver como é que eu faço com calma direitinho, que hoje já vai daqui a pouco vai para 1h da manhã, preciso parar, dormir, que amanhã acordar bem cedo. E é isso.